Paz do Senhor, meus amados, está tudo bem, queridos? Vamos ler um versículozinho, viu? É Lucas 22, 26. Ele diz assim: Disse Jesus, o maior entre vós será o menor. Oh, glória a Deus! Já pensou? O maior. Olha, basta uma pessoa ter um cargo, né? Glória a Deus, de confiança, ele já fica se achando maioral. Ele já olha o pequeno enviesado. Mas para Jesus, ele não está com nada, vice, né? Porque Jesus diz que o maior tem que ser o menor. Tá certo, meus amados. Aqui na terra nós temos bens, cada um conquistou suas coisinhas com sacrifício, né? E Deus abençoa, viu? Abençoa, Deus promove, Jesus é lindo. Mas lembre-se que você é apenas mordomo. Você está apenas administrando. Uma coisa que eu acho muito linda, muito linda, muito linda, muito profundo. Não é, João Batista? Lá em João 3,30 diz assim: Disse João Batista, é necessário que Jesus cresça e eu diminua. Meus amados, a biografia de João Batista é muito profunda, né? Porque João Batista, ele era primo de Jesus, não é? E João Batista nasceu antes de Jesus, não é? A diferença de Jesus para João Batista é 6 meses, não é? E João Batista veio com uma missão, né? A missão de João Batista, quando João Batista nasceu, foi muito profundo. Glória a Deus, a história dele é linda, é belíssima, porque os pais de João Batista eram Isabel e Zacarias, né? E eles eram muito fiéis a Deus, né? Muito fiéis, muito fiéis. E a mãe de João Batista era estéril, não é? Era estéril, né? E eles pediu a Jesus um filho, não é? E fez a sua oração e ficou lá, no celeiro de Deus. Glória a Deus. E ali eles já ficaram velhos, já não tinham costumes normais dos casais, dos deleites, né? Já havia cessado, não é? E aí, o pai de João Batista era Zacarias. Ele exercia o papel de sacerdote, não é? Naquele período não é como agora, que agora a gente vai direto a Jesus. Naquele período, aquele povo pecava, né? E oferecia um sacrifício. E tinha que ser uma pessoa para representar, para orar, para pedir a Deus perdão pelo pecado do povo, né? E esse representante era Zacarias, né? Só que a roupa de Zacarias, naquele período, né? Era aqueles mantos cheios de sino. Sino, 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 aquele sino grudado na roupa, né? E quando ele entrava para oferecer o sacrifício, todo mundo ficava do lado de fora. Quando ele via aquele sino tocar, porque Zacarias estava andando, ele sabia que tudo estava bem, né? Porque aquele sino dava o sinal. Ele andando, né? Ali dentro do Santo dos Santos, né? Glória a Deus. E o que aconteceu? Aconteceu que quando Zacarias entrou para oferecer ao povo o sacrifício, para que os seus pecados fossem perdoados, e Deus recebesse o sacrifício daquele povo, né? Glória a Deus. Quando ele entrou, apareceu um anjo, resplandeceu. Oh, glória a Deus. Gabriel, o mensageiro do Senhor. A Bíblia diz que aqueles que temem ao Senhor, Deus envia anjos e dá livramento, e nenhum mal sucede, né? E ali, quando ele entrou para oferecer o sacrifício do povo, o anjo Gabriel resplandeceu aquele ambiente e disse para Zacarias: Zacarias, a tua oração foi ouvida. Olha, uma oração que já fazia, eu creio, no mínimo, uns 50 anos. Porque ele estava velho, já de idade.
já não tinham costumes normais, né? Das pessoas normais, veja bem. E 50 anos a gente ora, amado. E aquela oração fica guardadinha lá. Jesus não esqueceu. No tempo determinado, a Bíblia diz que Deus abre a salva e responde a oração. E quando Zacarias entrou para oferecer o sacrifício, o anjo Gabriel desceu, resplandeceu aquele lugar e disse para Zacarias: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Glória a Deus, né? Isabel vai ter um filho, não é? E tu vai chamar o nome dele João, porque ele vai ser o precursor. Ele já veio com a enviado por Deus. Aí Zacarias temeu. Zacarias, mas como é que pode? Eu assim. E começou voltando. Aí o anjo disciplinou Zacarias. E disse, eu sou Gabriel, que eu assisto diante de Deus. E eu vim trazer uma mensagem que no tempo determinado vai se cumprir. E como tu duvidasse, tu vai ficar mudo. Meus amados, veja como aconteceu o nascimento de João Batista. E Zacarias já nasceu mudo. E resumindo a história, ele só falou no dia que foi para dar o nome do menino. Veja bem, que mistério poderoso. Zacarias veio na missão, primo de Jesus, como precursor, para anunciar a chegada de Jesus, né? Veja bem, então ele não se prevaleceu do privilégio, né? Glória a Deus. Certa vez, João Batista estava batizando no Rio Jordão. Aí lá vem Jesus. Aí João Batista disse, não, eu careço de ser batizado por ti e tu vens a mim. Meus amados, ele não usou grau de parentesco. Ele não usou nada. Ele se colocou na posição da sua missão. Tá vendo, meus amados? E Jesus disse, me batize, que é para que se cumpra as escrituras. A palavra que eu li foi, o maior entre vós é o menor. Não é? Meus amados, as coisas de Deus, ela é diferente. O maior é o menor. O pequeno, para Deus, o grande desce o pequeno, né? Glória a Deus. Então, meus amados, que nós aprendamos a nos colocarmos na posição que o Senhor nos quer. Você pode ter bens, você pode crescer, você pode ser graduado, nada disso é pecado. Mas procure usar para a glória de Deus, não é? E você ser uma bênção na vida dos menos favorecidos, né? O maior, o grandão. Quando Deus dá mais sabedoria, Deus quer que a gente transfira aquilo ali, não é? Porque a Bíblia diz que tem duas chamadas. Tem a chamada coletiva. Coletiva vem de coleção, né? Jesus chama todos, ide por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura. Ninguém está isento de levar o ide de Jesus. Mas a palavra de Deus diz que entre eles existem chamadas específicas. Aquela chamada que o Senhor fez a Isaías. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? E Isaías disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Então, eu não sei se a sua chamada é coletiva ou a sua chamada é expressiva, né? Seja qual for, ela queima aí dentro de você. Saiba que Deus não vai lhe colocar em posição nenhuma. Se você quiser ser o maioral, né? O graduado, o escolhido por Deus, o mais santo, o mais perfeito, né? Se você tem uma chamada de Deus, você vai aprender a mergulhar no rio de Deus e dizer como João Batista, é necessário que Jesus cresça e eu diminua, que possamos, amados, ficarmos na posição que o Senhor quer de cada um de nós, porque Deus quer nos usar. O diabo está destruindo as vidas, o pecado está se alastrando. E Jesus quer gente corajoso. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. A nossa luta é com os demônios. Porque os demônios se levantam
para vir de encontro à vontade de Deus. E Deus precisa gente corajoso. O Senhor disse a Josué: não te mandei eu ser forte e corajoso, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então, analise a sua chamada, né? E se coloque na posição e seja um poderoso instrumento de Deus para a honra exclusiva de Jesus. Fica com Deus, queridos.